Textos bíblicos mal traduzidos parte 5. Romanos 9:5, Bíblia Almeida Revista e Corrigida, diz: dos quais são os pais, e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Este texto bíblico dá a entender que Cristo é sobre todos Deus bendito para sempre. Se isso for verdade, o apóstolo Paulo estaria contradizendo o contexto dos 14 livros inspirados que ele escreveu. Exemplo: 1 aos Coríntios 11:3, escrito pelo próprio apóstolo Paulo, diz que Deus é o cabeça de Cristo. Então, como que Cristo pode ser Deus sobre todos? Assim, Jesus é que deveria ser o cabeça de Deus, certo? Será que o apóstolo Paulo mentiu? Exemplo: se Cristo, que é o Filho de Deus, é sobre todos Deus bendito para sempre, significaria que Cristo está acima do seu Pai, está sobre o seu Pai, que é Deus, e estaria contradizendo 1 aos Coríntios 11:3, que mostra uma hierarquia, e diz que Deus é o cabeça de Cristo. E agora, se 1 aos Coríntios 11:3, escrito pelo próprio apóstolo Paulo, diz Deus é o cabeça de Cristo, como que Cristo pode ser Deus sobre todos? Então, Jesus é que deveria ser o cabeça de Deus, certo? Voltemos para o livro de Romanos e leiamos Romanos 15:5, 6. Na Bíblia Almeida, Revista e Corrigida, vejam que o apóstolo Paulo disse: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes, a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro versículo escrito pelo apóstolo Paulo é 2 aos Coríntios 1:3, que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja só, o apóstolo Paulo disse: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Se Jesus é Deus sobre todos, então, quem é o Deus e Pai de Jesus Cristo, conforme disse o inspirado apóstolo Paulo em 2 aos Coríntios 1:3? Outro versículo escrito pelo apóstolo Paulo é Efésios 1:3, que diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Novamente, o apóstolo Paulo se contradisse. Se Jesus é Deus sobre todos, então, quem é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo? Portanto, o apóstolo Paulo, em Romanos 9:5, havia acabado de explicar alguns fatos importantes que o Deus Pai de Jesus havia permitido acontecer, e ele fez uma pausa e expressou uma doxologia, que é uma fórmula de louvor a Deus. Para quem? Para o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo agradeceu que tudo aquilo que ele havia explicado até chegar no capítulo 9 aconteceu porque o Deus e Pai de Jesus Cristo é que providenciou tudo isso que ele tinha explicado até então sobre os patriarcas, sobre a nação de Israel, e que o Deus e Pai de Jesus Cristo deveria ser louvado por isso. Foi uma fórmula de louvor que o apóstolo Paulo expressou a de Revave-Re, que é o Deus e Pai de Jesus Cristo. Caso contrário, se o apóstolo Paulo estivesse se referindo a Jesus Cristo como Deus sobre todos, ele estaria contradizendo os textos bíblicos que eu já mencionei, ou seja, Jesus seria um Deus que estaria acima do cabeça dele, que é a de Revave-Re, o Deus e Pai dele. Veja 1 Coríntios 11:3. E também, não teria sentido o apóstolo Paulo dizer em Romanos 15:5, 6, que o de Revave-Re é o Deus e Pai de Jesus, pois então, Jesus estaria acima do Deus e Pai dele. Que mixórdia, não acham? Faz sentido isso? Faz sentido para quem gosta de confusão. Portanto, em Romanos 9:5, o apóstolo Paulo fez uma pausa e expressou um louvor ao Pai de Jesus, senão o apóstolo Paulo estaria contradizendo principalmente 1 aos Coríntios 11:3, onde ele explicou que Deus é o cabeça de Cristo, ou seja, o Deus de Revave-Re, é o Deus acima de todos nós, inclusive acima do próprio Jesus Cristo. Se você achou útil este vídeo, compartilhe com seus amigos. Obrigado.